Oi gente, aqui é a Bruna e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim conversar com vocês sobre pós-parto e puerpério. O puerpério ele é conhecido como um período ali de 40 a 45 dias pós-parto, né? Onde a mulher recém ganhou neném, os hormônios estão alterados e tudo mais. Só que esse período ele pode ser prolongado por muito mais tempo. Tem mulheres que levam meses, tem mulheres que levam até anos para se recuperar do puerpério, para passar por esse período, na verdade, né? Hoje eu vim contar, então, a minha experiência de pós-parto e puerpério. Para iniciar, então, eu quero falar das questões físicas, tá? O parto foi normal e eu tive laceração. Laceração é um cortezinho ali no períneo, né? Quando a mulher tá fazendo força, geralmente o neném sai e causa esse machucado, né? Essa laceração. E aí existe de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Eu não sei qual foi a minha, eu acredito que tenha sido a de segundo grau. Não me foi informado e eu também fiquei bem quieta, assim, em relação a isso. Só que eu sei que eu usei um produtinho chamado Andouba pra me ajudar a cicatrizar o local. E foi muito bom, ele aliviou muito. Eu já indico pra vocês, se vocês tiverem laceração no parto de vocês, podem usar esse produto, eu vou mostrar pra vocês. O produto que eu comprei foi esse aqui, ó, Andouba. Ele foi em média uns R$60 e ele ajudou muito, assim, com os desconfortos que tem ali no local, né? Os cuidados são tu tomar banho a cada vez que tu for no banheiro. Então ali tu toma vários banhos por dia, né? Pelo menos lava ali aquela região, né? Pra mim, essa foi a pior parte do parto normal. O desconforto da laceração. Gente, eu sei que cesárea deve ser 1000 vezes pior, né? Mas eu queria muito não ter tido laceração, eu fazia exercícios pra alongar ali a região e não ter. Mas é claro, né, eu não fazia fisioterapia pélvica e não é nada que vai impedir, né? Se o bebê for grande, se tiver que acontecer, vai acontecer, né? E também eu tive um parto muito rápido e isso colaborou pra que eu tivesse laceração. E pra mim foi um desconforto bem ruim, sabe? Aí foi bem chato mesmo, ardia, incomodava, eu não conseguia sentar, eu não conseguia levantar direito. Então realmente foi bem chatinho pra mim. Mas passou ali em média, olha, eu acho que com 15 dias eu já tava muito bem, sabe? Muito bem mesmo. E com 30 dias eu voltei às atividades físicas e tudo mais. E em questão da minha barriga, eu vou deixar algumas fotos aqui. Eu com 12 dias, eu tava deixando a minha barriga sem cinta, tava deixando normal, né? Inclusive a gente não consegue contrair tão bem, eu não conseguia contrair tão bem. E são tantas coisas pra pensar nesse pós-parto, que a última coisa que a gente pensa é em contrair a barriga, né? E eu fui no posto, eu lembro que eu fui no posto, e aí eu dei vacina pro Gael, e a moça disse assim, ai, tu vai ficar com hérnia, tu tem que usar cinta. E eu fiquei meio apavorada, sabe? Ela deu uma apavorada em mim que eu ia ficar com hérnia e eu fiquei bem preocupada. Daí eu lembro que eu comprei cinta, no outro dia chegou, mas foi super boa, a reação dela foi boa, assim, pra eu buscar alguma forma pra minha barriga voltar ao lugar, né? Então eu sei que não precisa ter essa pressão, tá? Vocês não precisam pensar nisso, mas eu me importo, né? Então eu comprei uma cinta e foi muito, muito boa. A minha experiência, né, gente? Eu acho que tu não quer usar, tu nem precisa, né? E eu usei uma cinta de alta compressão, não é indicado. O indicado é que tu use uma cinta mais leve, assim, e que tu contraia o teu músculo. Mas com o tempo, eu passei a contrair o meu músculo. E a cinta eu usava só em momentos estratégicos, durante o dia só também. E não muitas horas. E aí eu lembro que minha barriga voltou assim, olha, em questão de 2 dias, minha barriga sugou. E aí, com o tempo, ela foi se normalizando, né? E também eu sempre cuidei da minha alimentação, né? Durante a gestação, eu não comi por 2. Eu sempre me cuidei, fiz atividade física até um dia antes do Gael nascer. Hoje eu tenho um pouquinho de flacidez na minha barriga, que quem olha de fora não percebe. É só eu mesma que percebo. Ah, e também eu tive um problema ali pós-parto, que eu acho que foi mais psicológico, que eu cheguei em casa e aí, uns 7 dias pós-parto, eu cismei que eu não tava fazendo xixi pelo lugar certo. E eu cismei que não tava pelo lugar certo, não sei, eu me esqueci de onde saiu o xixi, não sei o que aconteceu comigo, gente. Eu sei que eu tive que ir no hospital, porque eu achava que eu ia morrer, olha, um negócio louco.
o puerpério, ele mexe com a nossa cabeça, a gente fica louca. E aí, mas passa. E daí eu peguei e fui no médico, fui no hospital, e lá eles tiveram que colocar uma sonda em mim, e pra ver se tava tudo bem, se tava fazendo xixi pelo lugar certo, né? E aí tava tudo certo comigo, realmente era coisa da minha cabeça. Eu cheguei em casa e eu continuei achando que tava alguma coisa errada, mas não tinha nada de diferente, gente. Não sei o que aconteceu. E aí, enfim, depois de alguns dias eu percebi que realmente tava tudo certo e eu que tava me precipitando, né? E, enfim. Tá, e também sobre questões físicas, eu continuei tomando minhas vitaminas que eu tomava lá na gestação. Eu tomei o Regenesis Premium e também tomei sulfato ferroso e ácido fólico. Então eu continuei tomando essas vitaminas. O Regenesis Premium eu continuei tomando até os 6 meses do Gael. Ali eu fiz a amamentação exclusiva, então eu segui até o final da amamentação exclusiva, né? E depois parei de tomar vitaminas por suplementos, né? E aí o que eu me lembro foi isso, sobre questões físicas, sobre questões psicológicas agora, questões mentais, sobre o puerpério de fato, as nossas emoções alteradas, tudo assim, uma bagunça, né, gente? Tu tá toda ali, né? Ou tu fez cesárea, ou tu fez parto normal, mas de qualquer forma tu tá toda ali, né? Meio com as tetas cheias de leite, pesada, vazando, algumas não tem leite, então tá com umas tetas doendo, tá rachando teu bico, tua barriga tá um troço, tu tem um neném ali que chora e ele depende 100% de ti. Olha, é a coisa mais louca e a coisa mais incrível do mundo. Não existe, sabe? Deus é perfeito. E o que eu poderia dizer pra ti que tá passando por esse momento ou que vai passar é que passa. Vai passar, esse momento aí vai passar, e eu sei que é o que a gente mais ouve, né, porque quando a gente tá grávida é o que a gente mais ouve, que vai passar, o puerpério vai passar quando a gente estiver passando por ele, né, mas quando a gente tá ali, parece que a gente vai fazer aquilo ali a vida inteira, que a gente só vai ser uma teta ambulante pro neném a vida inteira, e que aquilo ali nunca mais vai passar, e aí quando vê, passou e a gente sente saudade. A gente pensa, eu devia ter aproveitado mais aquele neném bem pequenininho. O que eu tenho pra dizer pra vocês sobre a minha experiência com o puerpério é que eu não romantizei. Eu sabia que ia ser difícil. Eu dizia todo dia pro Cássio que o neném ia chorar muito, que o Gael ia chorar muito, que ia ser difícil, que a gente não ia dormir. E eu falava isso direto pra já ter na minha cabeça que ia ser difícil e que ia passar, né? E aí, quando o Gael nasceu, ele era muito calmo na barriga e ele nasceu um bebê muito calmo. Tanto que meu puerpério, ele foi muito abençoado por Deus, sabe, gente? Eu tive muita força ali de Deus, mas é claro, eu tive um dia, assim, que foi muito difícil, sabe? Eu lembro de chorar umas 2 vezes, mas deve ter tido mais, só não me lembro. E teve uma noite que eu nunca vou esquecer, que foi... O Gael tava chorando pra dormir, não queria dormir. E eu sempre fiz rotina noturna, de dar banho, acalmar, dar peito, deixar de barriguinha cheia, né? Colocar no berço e fazer ele dormir, né? Só que no início é difícil, a gente coloca ele dormindo no peito, né? Ele dorme no peito, daí a gente coloca no berço. E aí ele desperta muito porque ele cria essa associação com o peito, né? Mas enfim, o vídeo é sobre o puerpério. E aí eu lembro que ele começou a chorar muito naquela noite, muito. E o choro, ele entra na nossa cabeça, gente. Pelo menos na minha, assim, ó. Eu lembro que o choro entrou na minha cabeça e parecia que eu ia surtar, que eu ia morrer, sabe? Eu dizia pra ele, para, pelo amor de Deus, para de chorar, para, por favor. E eu lembro que eu comecei a chorar junto, até que eu me tranquei no banheiro, bati a porta do banheiro e eu disse, eu não aguento mais. O Cássio levantou, ele tava dormindo ali, ele foi cuidar do Gael, ficou ali um tempo com ele, até que eu peguei ele, dei mamar e ele dormiu. Mas assim, ó, gente, eu me senti a pior mãe do mundo, porque eu mostrei ali que eu não tive paciência com ele, né? E dói muito no nosso coração não ter paciência às vezes. E eu penso que se a gente pede paciência pra Deus, Ele nos dá a situação pra ter paciência, né?
Mas ali a gente não pode se culpar, porque tá passando tudo na nossa cabeça, é tudo... Ai, gente, é difícil. Em relação com a casa no puerpério, eu preferi ficar eu e meu esposo só. E aí ficou eu e ele, e a minha sogra me ajudava, que ela mora perto, ela me ajudava com as coisas da casa. Então ela passava um paninho todo dia em casa, ela tirava os lixos, ela, se podia, assim, ela preparava o almoço, deixava o almoço pronto, me levava, assim, prato de comida. Ela lavava roupa pra lavar, então ela me ajudou muito em questão com a casa, né? E também eu me desliguei um pouco, né? Por mais que eu sou muito chata, assim, com a organização da casa, mas eu vi que cada um ajudava de um jeitinho, né? E eu conseguia manter a casa em ordem. E pra mim, ter a casa em ordem é ter a minha mente em ordem. Então, olha, eu acho que me ajudou muito, muito ter pessoas que me ajudaram nesse sentido, sabe? Porque ali com o neném, tu quer cuidar do neném, tu quer ficar com o neném. E se alguém pode ajudar, é com a casa mesmo, sabe? Porque ali com o neném é a parte, assim, que tu se sente mãe e tu sente que tu precisa fazer, sabe? E tu quer fazer, né? Te dá vontade. Então, comigo, pelo menos, foi assim. Em questão de se redescobrir depois do parto. Pra mim, essa é a parte mais difícil. Gente, a gente se perde. Parece que a gente só vira a mãe de fulano. A mãe do Gael. Sério. Isso é incrível. Eu amo ser a mãe do Gael, sabe? Mas, assim, em questão, assim, até de marido e mulher, é difícil. É difícil. Até hoje a gente não conseguiu sair novamente, só eu e ele. É difícil ter um momento só dos dois. O Gael dorme cedo e igual é difícil ter um momento só dos dois. A gente perde totalmente a nossa liberdade. A gente tem um ser humano dependente da gente e a gente não pode mais fazer as coisas no momento que a gente quer. Só que isso é bom, gente. Sabe o que eu penso? Eu coloco no meu coração de que agora eu sou pequena. Porque eu tenho uma razão muito maior, né? Então, eu vivo pra esse ser e eu sei que esse pensamento talvez não seja o mais adequado, mas é o que eu coloco na minha cabeça pra eu me sentir bem perante a isso. Se diminuir pra alguém existir, entende? É a coisa mais incrível que tem. Mas é dolorido também. Eu acho que em relação a isso, a gente não pode se cobrar. A gente tem que esperar que com o tempo as coisas se ajeitam. E a gente vai se redescobrindo, vai descobrindo o que a gente gosta de fazer, o que nos faz se sentir mulher. Com o tempo tudo volta, né? E em questão ali do casal no puerpério, eu sempre deixei claro pro Cássio que ia ter momentos que eu ia ficar estressada. E eu sempre pedi pra ele ter paciência comigo. E saber que aquele momento ali não era que eu tava brigando com ele. Eu tava descontando nele e que eu não queria fazer aquilo ali, era impulso, né? Então eu sempre falei pra ele que ia ter momentos que eu sou uma pessoa estourada, sou uma pessoa estressada às vezes. Muitas vezes eu sou estressada. E aí eu dizia pra ele, amor, se eu descontar em ti, não leva pro pessoal. Me abraça, diz que vai ficar tudo bem e que vai passar. E ele fez isso. Então me ajudou muito a passar por esse momento, sabe? Quem diz que filho segura casamento é a maior mentira que existe. Porque se tu tá num casamento fraco, teu casamento se despedaça ali, entendeu? Porque o melhor lado a gente mostra sendo mãe e o nosso pior lado vem à tona. Vem junto na mesma intensidade às vezes. Eu queria dizer pra vocês que é normal. É normal e todas as mães já pelo menos pensaram pensamentos do tipo: o que é que eu fui fazer da minha vida? Eu tinha tudo, eu era feliz, e o que eu fui fazer da minha vida? Ai, gente, a gente sente uma culpa de pensar isso, porque a gente olha pra aquele ser humano e é a coisa que a gente mais ama no mundo, sabe? Até isso, sabe? A gente tem que normalizar que às vezes a gente não vai amar de primeira, né? A gente vai olhar assim e a gente vai construindo o amor. E pra mim isso valeu super, porque eu amei quando eu olhei, mas cada dia eu amava mais. E com o tempo a gente vai conhecendo aquele ser humano e a gente vai amando mais, né? Mas não se cobra a explosão de amor quando nasce. Às vezes não é assim, às vezes é um degrau de cada vez e é lindo da mesma forma. Então não te culpa. Tu vai pensar coisas horríveis às vezes, mas pensa, acredita, todas as mulheres pensam isso e vai passar.
vai passar, te dou certeza disso, de que vai passar. Só vive um dia de cada vez. Uma dica para vocês passarem pelo puerpério é que se tu conseguir, tira o pijama, coloca uma roupa, passa uma coisa no teu rosto, passa um batonzinho, um blush. Ter essa rotina aí de cuidados contigo mesmo é maravilhosa. Eu comecei a fazer isso logo que o Gael nasceu e eu não tinha antes o hábito de me arrumar quando eu acordava, mas quando o Gael nasceu eu comecei a ter esse hábito e foi maravilhoso. Eu tenho até hoje. Recomendo muito que vocês façam isso para vocês iniciarem o dia, ter a sensação de que tá iniciando o dia e tá acabando, porque senão parece que tu vive num loop ali, sabe? Só fazendo a mesma coisa, entende? Só da mamar, entende? Então, tenta fazer isso, mas se tu não conseguir um dia, se tu não conseguir, às vezes, não tem problema. Calma, vai passar e vive um dia de cada vez. Que Deus coloque isso no teu coração, conversa com Deus, pede pra Deus pra Ele te trazer calma. Então, no geral, o meu puerpério, ele foi bem tranquilo, sabe? Eu coloquei na minha cabeça que ia ser difícil e que ia passar. E no final não foi tão difícil quanto eu imaginei. Tiveram ali dias muito difíceis, mas no geral, assim, eu tive dias mais tranquilos. E eu não me cobrei tanto, sabe, gente? Eu dormia de noite, quando ele dormia, e daí tinha que acordar, eu acordava, dava mamar, e durante o dia, assim, depois do almoço, eu colocava ele pra dormir, e eu conseguia dormir. É claro, cada bebê vai ser de um jeito, né? O meu bebê, ele não tinha um temperamento, assim, muito forte. Ele não foi um bebê chorão, ele foi um bebê muito tranquilo, entende? Até hoje ele é uma bênção de Deus. Eu penso, meu Deus do céu, como é que eu sou tão abençoada, assim, sendo que eu sou um ser tão falho? Mas então, gente, eu quero finalizar esse vídeo dizendo pra vocês que vão passar por esse momento, ou que está passando por esse momento, vai passar algum dia, é que vai passar. É um momento ali que passa muito rápido, a gente sente saudade de ver o nenenzinho bem pequenininho, que não sabe fazer nada, depois ele tá correndo, tá engatinhando, tá querendo falar e passou, sabe? Então é um momento muito especial, não te cobra, vive um dia de cada vez, porque quando vê, passou. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês sentiram falta de algum assunto, alguma abordagem, deixa nos comentários, me contem. Um beijo, curtam o vídeo pra me ajudar, vai me ajudar muito, 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 muito. Deixa um comentário. Um beijo e até o próximo!